Então, aqui sobre as regras de interpretação dos contratos comerciais, diferentemente do direito civil, num contrato comercial, a alocação de riscos das partes, a autonomia das partes, é muito mais relevante do que num contrato civil normal. Justamente porque as partes são especializadas, elas estão habituadas com a complexidade do seu dia a dia, dos negócios que elas estão envolvidas. Então, é muito complicado rever depois como se deu a alocação de riscos entre essas partes, se foi justa ou não. A rigor, essa alocação de riscos feita pelas próprias partes já é uma situação consolidada, né? Exceto se tem algo muito aberrante ali no contrato. Então, o texto contratual, ele assume uma relevância muito maior do que numa relação civil comum. Mas igual a gente vai buscar interpretações com base no Código Civil, tá? Mas não apenas o Código Civil, mas também a Constituição. Depois podemos até falar sobre integração. Enfim, no Código Civil, a gente vê que lá no 112 tem a regra, né, da interpretação contratual, que é a regra da vontade, da intenção das partes e da vontade objetiva. Então diz o seguinte: nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que o sentido literal da linguagem. Ou seja, tem que se prestar atenção, mas é a intenção contida na declaração de vontade, e não na interpretação literal. Já o parágrafo 1º do 113 vai dizer o seguinte: a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, e daí tem a questão do comportamento concludente de uma das partes, os usos, costumes e práticas de mercado, a boa-fé, a quem redigiu, né, aquele contrato, e da maior razoabilidade. Tá? Esses são os incisos aqui do parágrafo 1º do 113. Já o 423 vai trazer a interpretação no contrato de adesão mais favorável ao aderente, né? Então, em contratos de adesão, sempre a interpretação vai favorecer o aderente, né? A ideia é que sempre favoreça. Não podemos esquecer da função social do contrato também, tá? É uma cláusula geral que está aqui no 421 do Código Civil. Mas também não podemos esquecer, justamente pelo que falávamos antes, né, dessa relevância da alocação de riscos feita pelas partes, que o 421, parágrafo único, né, diz que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, e tanto nos civis quanto empresariais presume-se a paridade, exceto se houver elementos concretos que justifiquem seu afastamento, e, né, vai tentar preservar essa alocação de riscos que as partes definiram em conjunto, né? A revisão contratual só ocorre de maneira excepcional e limitada. Então, a gente tem todos esses elementos aí, e mais ainda a interpretação restritiva dos negócios benéficos, que está aqui no 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se, né, estritamente, ou seja, de maneira restritiva. Por fim, o 157 diz que o negócio, né, em caso de lesão, a gente vai proteger a parte mais fraca, né? Então, ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então, assim, claro que isso aqui tem que ser muito dosado em situações comerciais, porque justamente não se presume que as partes são que uma das partes é hipossuficiente, não é como se fosse uma relação de consumo. Então, em resumo, esses aqui são os dispositivos do Código Civil, e que agora são integrados também com aquele do 421A. Então, aqui agora, adicionando o 421, parágrafo único, né, o princípio da intervenção mínima, excepcionalidade da revisão, 421A, paridade presumida, parâmetros interpretativos fixados pelas partes devem ser respeitados, a alocação dos riscos fixada pelas partes deve ser respeitada, e a revisão contratual ocorre apenas de maneira excepcional e limitada. E o 422, que fala do princípio da probabilidade da boa-fé, tanto na conclusão quanto na execução do contrato. Então, aqui é o que o professor Clóvis, do Couto Silva, dizia, né, sobre o contrato ser entendido como um processo, não apenas o contrato, o documento, mas sim todo aquele processo da regulação da relação das partes, né? Além disso, a gente tem alguns princípios na Constituição Federal que norteiam e afetam a interpretação, né? O da livre iniciativa, está lá o princípio expressamente disposto ali no artigo 1º, inciso 4º, parágrafo único, e no 170 da Constituição. A liberdade de associação, também prevista lá no inciso 17 e 20 do artigo 5º, livre concorrência do 170, inciso 4º. Por fim, a integração, então no 113, parágrafo 2º,
diz que as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. Então, justamente o que se pretende aqui é que as regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios também sejam aquelas definidas pelas partes, né, se houver essa definição no contrato. Então, situações de incompletude contratual, ou talvez de ter que celebrar um novo acordo, avaliar os usos e costumes, né, definir um juízo ou árbitro para resolver aquela celeuma, ou mesmo um arbitrador, né, tudo isso pode ser relevante para fazer a integração do contrato. Tem até um livro muito interessante do professor Zanetti sobre esse respeito aqui, né, dizendo que a gente tem que evitar a extinção de um contrato relevante, né, de um contrato que tenha um impacto muito significativo e que tenha produzido muitos efeitos. A gente tende a tentar evitar que ele, por alguma invalidade, simplesmente se resolva, né. Muitas vezes é melhor tentar buscar uma integração para que ele permaneça produzindo efeitos de uma maneira que seja benéfica a ambas as partes, né, ou mais partes, se for plurilateral, do que simplesmente extinguir o contrato. Então é mais um esforço, assim, de preencher essas lacunas, de integrar os negócios para evitar a morte do contrato, vamos chamar assim. Tá? Então, em resumo aqui, nos contratos empresariais, a gente tem essa preocupação muito evidente, né, entre a autonomia das partes e a capacidade delas de modular o risco que existe entre elas, né, justamente para que esse risco que elas mesmas escolheram seja preservado. Né? Então, se uma assumiu um risco um pouco maior do que ela deveria ter assumido, é justamente porque talvez ela tenha feito essa avaliação e a gente tem que respeitar isso, né? E muitas vezes esse risco que ela assumiu repercute no preço, né? Ou o preço fica mais baixo e ela assume um risco maior, ou o preço fica mais alto e ela assume um risco menor, né? Se a gente está diante aqui de um comprador. Portanto, né, esse equilíbrio entre as partes é muito complicado de um juiz ou um tribunal arbitral reaver esse reequilíbrio, né? Tentar fazer um reequilíbrio depois que a situação ocorreu. Claro que em situações de inadimplemento é uma coisa, mas em alteração das circunstâncias é muito difícil, ante a complexidade do tema, de os órgãos jurisdicionais fazerem uma avaliação que seria melhor do que a avaliação que as próprias partes fizeram, né? Porque as próprias partes conhecem seus negócios muito melhor do que o próprio judiciário. Então é isso, pessoal, né? Essas são as nuances aí dos contratos empresariais que são um pouco distintas, né? Um pouco mais sutis do que nos contratos civis comuns. Então ficamos por aqui.